festa vai fazer menção de novo, não? Essa festa de Pêssego, quarta-feira, foi assim, muito diferente. Engraçado que a cada ano as nossas boletim, as nossas festas são diferenciadas. Né? A cada festa, já se vão 23 anos, né? Quando nós adentramos a realizar a restauração. Né? Começar a restauração e continuamos na restauração. Né? Porque ela não tem um ápice ainda aqui na Terra. Né? Vamos continuar a rabar, né? Nessa terra. Não, uma nova terra que será modificada, restaurada, né? Para a glória de Hashem. E essa festa não foi diferente. Uma festa muito bonita, é uma festa que fala, né, de Yeshua, né, de Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. É uma festa que o povo Yehudi a comemoram há mais de 3.500 anos, né, sem Yeshua. Né? Graças a Hashem, muitos Yehudim têm reconhecido Yeshua como Mashiach. Então, lá em Israel e fora de Israel, né, muitos judeus têm reconhecido a pessoa do Mashiach. E, graças a isso, a obra da restauração, né, em Israel tem sido assim, feita muito afinco, né, com muita firmeza e com pessoas sérias. Nós temos alguns grupos de louvor de algumas congregações lá, né, em que nós temos visto como Yeshua tem sido exaltado. E graças a Hashem, né, eles reconhecendo Yeshua e adorado, porque o Pai manda que nós demos honra ao Filho. Né? E lá em Israel, eles adoram, né, a Deus e a Yeshua. Mas continuam adorando o único Deus, que é o Pai. Yeshua não é Deus. Yeshua é o primogênito de toda a criação. E o Senhor, mesmo assim, manda que nós o adoremos, porque Ele deu a sua vida por nós. Né? Aqui como homem, nascido de mulher, e iniciou a obra salvífica, e até os dias de hoje, até quando o Eterno, o Pai, mandar Ele vir, não mais como Mashiach, não mais como bebê, não mais como um menino, né, que ficou na estrebaria, né, e lamentavelmente ficam aí dizendo, né, que Yeshua ficou numa manjedoura, né, no mês de dezembro. Né? Então, difícil, né? Porque dezembro lá em Israel, para quem não sabe, é inverno. E o inverno em Israel não é o nosso inverno aqui, não. É um inverno bem rigoroso. É que nem nos Estados Unidos, né? Muito rigoroso. E Yeshua não, com certeza, não pôde ter nascido em dezembro. Né? Nós sabemos disso. Né? Ele nasceu, a nossa visão bíblica é que ele tenha nascido ali na festa de Tabernáculo, que é o mês de outubro, por aí, né? Que não é inverno. Porque senão, e fala também dos animais do campo. Não tem animal nenhum no campo no inverno. Eles recolhem todos os animais, recolhiam e continuam recolhendo no interior os animais no inverno. Eles não podem ficar no pasto, vão morrer tudo. Ficam tudo nas como é que chama? Esqueci o nome que se dá onde ficam lá, estrebaria, né? Então, jamais eles teriam ficado em dezembro, né, no campo. Eles morreriam, com certeza. Mas essa festa, ela fala de
salvação. Salvação do povo hebreu, do povo Yehudi, que Hashem, usando Moshe, que tipificara a pessoa de Mashiach, né, para resgatar com mão forte o seu povo e retirar do Mitzrayim, do Egito, das garras de Paró, das garras de Faraó daquela época. Então, pensa, fala de salvação, de resgate. Pensa, fala de restauração, porque eles não tinham vida, eles eram escravos. Ficaram 430 anos como escravos. Depois de um século. E eles foram restaurados as suas vidas. E com eles foram tanto aqueles que nasceram, que era natural do Egito, do Mitzrim, os egípcios, quanto outras pessoas que eram de outras nações, que viram tudo, estavam lá na época e viram tudo aquilo que aconteceu, né? E saíram junto com o povo. Saíram com o povo. Não foram só os hebreus que saíram, que foram ali salvos, mas os demais, né? Os restantes, tanto Mitzrim quanto de outras nações, saíram junto com o povo judeu. Essa festa, ela tem essa característica de ser uma festa que fala de transformação de vidas, transformação de pessoas que também precisam ter uma transformação de caráter. Vocês veem que ao passar desses 40 anos, ou antes dos 40 anos, Hashem tinha um propósito de levar o seu povo e durar 40, 45 dias, do Egito até Canaã. Mas pela dureza do coração deles, obstinados, porque ainda tinham o que, irmãos? Ainda tinham a cabeça, a memória, ainda tinham sentimentos de que, irmãos? De escravos. Então houve a necessidade de que eles passassem pelo deserto. Há muitos de nós que têm a necessidade precípua de passar por um deserto, porque precisa passar pelo deserto para saber do que é dificuldades. E outra coisa, vai se manifestar o eu, muitas das vezes. Porque você vai nos deixar morrer aqui de fome? Nós queremos comer carne, Moshe. E Deus falou. Moshe falou com Deus. E Deus mandou o quê? Codornizes. Moshe, lá nós tínhamos pão, lá nós comíamos à vontade, éramos escravos, nós tínhamos pão. Cadê o nosso pão? Deus mandou maná do céu. Tem uma ideia? Alguns, que caía pão do céu. Não caía pão do céu. Caía lá eu esqueci o nome da cidade agora, e as pessoas catavam, é como se fosse um trigo. E eles secavam e faziam o pão. Mas era maná. Se faria o pão. Deus tem colocado o seu povo e aqueles que Ele ama aqui na diáspora, pessoas que precisam ser moldadas. Como o povo de Israel, o deserto foi moldado. Porém, a obstinação deles foi tanta
que aquela primeira geração não chegou a entrar. Deus disse que não entraria em Canaã. Quem entrou? A sua descendência, os seus filhos. Muitas das vezes, meus amados, nós não permitimos que Deus faça ou vá complementando a sua obra nas nossas vidas. Então fica assim uma coisa que não terminou, que ainda está em fase, né, de preparo. E quem dificulta isso não é Deus, é eu, sou eu, é você. É nós que dificultamos a ação de Deus nas nossas vidas. Eles tinham uma mente de escravo. Muitos de nós, né, que estávamos no mundo, tínhamos uma mente de escravos, e ainda alguns ainda têm esse sentimento de escravo lá no Egito, lá no mundão, que precisa mudar o seu caráter, que precisa mudar o seu pensamento, porque Deus disse que eles precisavam passar o sangue nos umbrais das portas, para que não houvesse o que, irmãos? Mortandade no meio deles. Lamentavelmente, muitos não têm honrado o sangue de Yeshua, que foi derramado por ele, e não têm passado esse sangue, têm retirado esse sangue dos umbrais da sua fé, da sua emuná, do seu psique. Pensam eles só aquilo que eles querem, e não aquilo que Deus quer na sua vida. Mas Deus respeita. Deus respeita. E Ele diz: não é por força nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Então muitos, ou eu vou dizer muitos, nem alguns, muitos preferem fazer a sua própria vontade do que permitir que a vontade de Deus seja plena na sua vida. Pensa, é mudança de vida. Eles não eram escravos, eles não tiveram que comer o matzá, porque não pôde levedar, eles tinham que ir embora. Deus mandou que eles fossem embora, cozissem rapidinho e fossem embora, comessem e saíssem. Meus amados, urge que nós tenhamos mudança de vida, saímos da escravidão para libertados pelo Senhor, para sermos libertos pelo Senhor, porque Ele quer nos libertar, Ele quer nos dar uma vida nova. É claro que, como o Senhor Yeshua nos disse, que nós não teríamos uma vida de largura, porque na vida nós teríamos o quê? Aflições. E Deus, através de Yeshua, não nos enganou. Yeshua não trouxe uma nova Torá, Ele confirmou a mesma Torá, pois Ele é a própria Torá, a Torá viva. Então Ele disse: olha, vocês terão aflições neste mundo, vocês terão momentos difíceis na vida de vocês, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci as tentações, vós também vencereis. Pensa, Páscoa é essa mudança de vida, é esse entendimento que precisamos ter, de que temos o eterno conosco. Meu Pai Celeste, o homem, o ser humano, tem um coração muito duro, tem um coração, né, e uma memória muito fraca. Quantas vezes Deus fizera milagres em cima de milagres antes de sair do Mitzrayim, e o seu povo lá em Gósen, mesmo no Egito, não foram o quê? Atingidos,
porque Deus era com eles. Deus os guardava, Deus os livrava das 10 pragas. Esses foram os primeiros milagres, grandes milagres que eles viram na vida deles. Mas o coração obstinado, com aquele sentimento de escravidão, eles estavam com a sua fé uma mornidão, estava morna, estava quase que perdida, e eles estavam, como se estivessem mortos, e eles ressuscitaram. Houve um ressuscitamento de escravo para livres, através de bênção. Deus fez com que eles saíssem daquela vida que era sem vida. Que vida eles tinham? Quem é que tem vida como escravo? E Deus os arrancou, os tirou com mão forte e os conduziu em direção à nova Canaã, a terra que Deus prometeu a Abraão, que daria aos seus descendentes uma terra que emana leite e mel. Tem muita gente que não tem nenhuma ideia de Israel. Já é um deserto, irmãos. É um deserto. Mas aonde aqueles que são do Senhor está, aquilo que é desgraça, ela vai embora. Aquilo que não dava, passa a dar. Lembra mesmo no Egito com Yosef, com José? Que Deus tinha planos com Yosef, fez ele passar toda aquela faculdade. Ele passou da infância, como é que chama? Eu cheguei a pegar jardim, como é que fala? Jardim, primário, ginásio. José passou tudo isso até chegar à faculdade. E ele foi selado por Deus. E o que ele fez, ou Deus fez através dele, dando a revelação daqueles sonhos que Paró naquela época tinha. Ele veio. E Deus o exaltou. E Hashem o colocou como uma segunda pessoa de Paró. Você sabe o que é isso? Naquela época, o faraó era considerado como o Deus maior de todos os deuses que eles adoravam. Só que Yosef não se sentia Deus, porque ele não era Deus, mas ele servia ao Deus verdadeiro. E Deus honrou a vida daquele jovem. E o milagre aconteceu. E houve fartura durante 7 anos. E o que aconteceu com essa fartura? Eles guardaram, orientados por Hashem. E quando iniciou os 7 anos de seca, 7 anos em que ficaríamos sem nada, só mortandade no mundo daquela época, com aquela sabedoria que Deus dera a Yosef, fez com que os próprios Mitzrim e os que habitavam no Egito fossem abençoados e não lhes faltasse nada. E vinham caravanas de outros lugares, porque sabiam que o único lugar que havia comida era no Mitzrayim. Meus amados, aonde está aquele que é do eterno? Aonde a planta dos pés
daqueles que são escolhidos pelo Senhor e que se deixam usar pelo Senhor, as coisas boas acontecem, irmãos, mas também as coisas ruins. Sim. Quantas provações nós passamos? Nós não passamos privações. Amém ou amém? Não passamos privações, nós passamos provações. Quando bater alguém na sua porta e dizer que é crente, e dizer que era da igreja, e dizer que está com uma vida dificultosa, que está lhe faltando até comida, vai com Deus, meu filho. É um mentiroso, é o filho de Rassatã, porque a palavra do Senhor diz que jamais se viu um justo sequer, a mendigar o pão. Pode lhe faltar dinheiro, pode lhe faltar saúde, mas o pão de cada dia não lhe falta, não nos falta. Amém ou amém? Amém. Aonde há um ungido do Senhor, e esse ungido, ele faz injúrias a essa consagração, a este temor ao Deus verdadeiro. Se tem treva, vai ter que sair. As trevas saem correndo. Se tem chedim endemoniado, vai sair. Porque a sua vida é inspirada na palavra de Deus. Não é inspirada em tradições, não é inspirada em preceitos denominacionais, doutrinários dos homens, mas é inspirada e é derramado a unção de Deus na sua vida. Nós dizemos que nós somos templo de Ruach HaKodesh. Deus não tem templos, Deus tem templo, que sou eu e é você. E Deus faz diferença na minha vida e na tua vida para as demais pessoas, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos. Como Deus separara o seu povo para ser diferente das demais nações. Deus separara o povo para que eles pudessem ser brachot, bênçãos para as nações. E nós que cremos em Yeshua, fomos enxertados nesta oliveira que é Israel. Ah, mas Israel tem isso, tem aquilo, e não tem seguido as coisas de Hashem. É eles com Deus. Eu e você não temos que falar mal, fazer lashon hará. Nós temos que fazer o quê? Qual é a nossa obrigação? Por Israel? Orar. Abençoar a Israel. Essa é a nossa obrigação. Porque Deus assim determina. Orai pelo Shalom de Jerusalém. Seja abençoada e abençoado todo aquele que abençoa a Jerusalém. E aquele que amaldiçoa Jerusalém, seja amaldiçoado. É a ordem de Deus. E nós temos que seguir. Deus nos criou para essa bem-aventurança. É bem-aventurado, com toda certeza. Pensa. Hoje, por exemplo, esse Shabat é um Shabat Hol Hamoed. É o Shabat do meio. Esse Shabat é o Hol Hamoed. O Shabat do meio. Que meio? No início da festa de Pessah e durante esses dias de Hamatzot, quando estamos comendo o pão sem fermento. Mas nós comemos o pão sem fermento, o matzah, obedecendo a ordenança.
Mas não quer dizer que nós estamos ficando santos, não, comendo matzá, viu? Se alguém pensa nisso, tu não vai ficar santo comendo matzá, não. Nós apenas estamos cumprindo uma mitzvah, um mandamento, um estatuto do Senhor. Ah, mas tem vários judeus que eu vejo que eles não comem matzá, não estão nem aí para isso. Problema deles. Nós estamos cumprindo. E não somos mais, ou não queremos ser mais judeus do que eles não, por fazer isso. Nós estamos em obediência à palavra. São 7 dias. Quem gosta de comer matzá aí? Levanta a mão. É só doido para levantar a mão. Matzá é ruim, irmão. Tem gosto nenhum. Botar um queijinho para... Ontem a Aroa fez um sanduíche de matzá misericórdia. Ai, é diferente do pão, né? Do pão comum com fermento. É diferente, mas eu comi. Tem que comer. Vou ficar com fome? Não. Então, meus amados, cumprir os mandamentos, os estatutos, os preceitos do Senhor é brachá, irmãos. É bênção. Não devemos ser, como eu sempre falo, vou continuar batendo nessa tecla, não devemos ser religiosos. Nós praticamos a religiosidade, mas não somos religiosos. O que é religiosidade? É seguir esse Sidur aqui, por exemplo. Nós estamos seguindo o Sidur judaico, messiânico. Mas não é por causa disso que nós somos intitulados como religiosos. Não, nós somos homens e mulheres espirituais. É diferente. Muito diferente. Por quê? Porque nós sabemos o que nós estamos fazendo, o serviço que estamos fazendo. Nós sabemos que hoje estamos comemorando a festa do Hamatzot, comendo pão ázimo, comendo matzá, lembrando de que nós vivíamos na escravidão e que hoje estamos libertos. Então não custa nada ficar 7 dias comendo, é difícil, mas vamos comer matzá. Coloca uma geleia, come com banana, coloca um queijinho, coloca uma carninha assim por cima, né, irmão Eduardo? Coloca ali uma carninha por cima, fininha, coloca até boi ralado mesmo. Sabe o que é boi ralado, né? Sabe o que é? Carne moída. As senhoras então fazem tão bem, né? Com aqueles temperos, aquela coisa gostosa. Eu lembro que meu filho, sempre quando eu ia, agora eu não tenho ido mais, né? Mais dificilmente, mas quando eu ia lá em casa, ele gostava do macarrão, a mãe dele disse que tinha feito macarrão com boi ralado, ele não dizia 2 vezes, precisava dizer 2 vezes pegar. Ele gosta de boi ralado, do macarrão. Eu também gosto. Se tiver um porém, então, que maravilha. Agora nós temos. Pensa, Páscoa é uma herança de Israel. Páscoa é uma herança de Israel. E que os talmedim ou os chariotes passaram a se tornar chariotes enviados, né, que eram os antigos, aqueles que foram os discípulos de Yeshua, eles continuaram a realizar as festas bíblicas. E Yeshua realizou a festa bíblica. Yeshua. Essa herança de Israel era para que a igreja continuasse fazendo e realizando as mesmas festas. E por que as nossas queridotes não realizam festa de Pêssah nem as outras moedinhas? Por quê? Porque Roma teve uma influência muito grande na igreja. Roma desvirtuou a igreja de Israel.
Roma tirou todas as festas bíblicas e colocou festa pagã. E, lamentavelmente, quando houve a reforma, ou a pseudo-reforma, que, aliás, foi necessário por Lutero, por Calvino, dali começaram a surgir, várias organizações chamadas protestantes e depois evangélicas, denominadas como evangélicas, mas continuaram em Roma. Continuam em Roma, lamentavelmente. Por quê? A ceia do Senhor é feita quando? Em Pêssego. E nós não usamos pão de forma. Nós usamos maçã. Nós não tomamos suco de uva, nós tomamos vinho caché. E as igrejas, lamentavelmente, as queirotes, realizam todo mês, nada contra, mas eles colocam pão de forno, picam o pão de forno e servem sucos de uva. E parece que aquele dia é um dia, só aquele dia, é um dia especial que eu preciso ter uma vida consagrada ao Senhor. Vocês já viram isso? Meus amados, são 56 anos vivendo esta vida dentro daquele lado. E eu já vi diversas coisas absurdas. Pessoas que se dizem santas, é como alguns antigos diziam, santo do pau louco. Tem muitos assim, que pensam, que agem como esses santarrões, mas são santos de pau louco. E lamentavelmente, nos dias atuais, quando na restauração judaico-messiânica, alguns também têm agido dessa forma, do nosso meio, como as queirotes. O Senhor, Ele quando libertou o seu povo do Egito, com o objetivo de trazê-los à terra que mana leite e mel, para serem o que? Exemplos, para serem o que? Brahot, bênçãos para toda a humanidade. Nós temos visto que nessa caminhada de 3.500 anos, nós temos visto que houve muitas modificações e o povo, eu estou falando especial de Deus, tem se afastado do propósito de Deus de ser brachá para a humanidade. Eles têm sido na ciência tem feito uma diferença muito grande, irmãos, muito grande. Deus tem dado inteligência para eles, para fazerem remédios, para fazerem vacinas, coisas absurdas, que até os muçulmanos que são contra eles, as utilizam e querem matá-los. Lá em Israel, quantas crianças são internadas, são tratadas, são curadas em Israel? E aquelas crianças, eles são ensinados que eles são um povo que precisa ser desfeito sobre a face da terra. E eles têm sido bênçãos para a vida dessas pessoas, dessas crianças. Mas nós sabemos o que está por trás disso. Nós sabemos que a Satã tem batalhado contra
Israel e quanto às nossas vidas. Como eu disse ainda há pouco, é bênção nós estarmos salvos e libertos pelo sangue de Yeshua, mas também nós trazemos o quê? Muita dificuldade, porque a Satã não está satisfeito, conosco não. Ele queria que nós ficássemos no velho Egito, ele queria que nós ficássemos na escravidão dele, mas nós fomos libertos pelo sangue de Yeshua. Aleluia! Nós passamos por Pêssar. O Senhor tem nos dado a liberdade, tem nos libertado através do seu Filho Yeshua. Isso é Pêssar, irmãos. É salvação, é restauração de vidas, restauração de famílias. É trazer ordem à casa do Senhor, é trazer ordem nas famílias. Isso é restauração, isso é Pêssar. Para o Hashem. Abramos em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 5, 7 e 8, que diz que nós devemos limpar-vos do fermento velho. 1 Coríntios 5, pode abrir aí, Marcos, e ler para mim alto. 5, 7, 8. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8. Achou? Para o Hashem. Porque purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Irmãos, pensa, é algo que precisa ser evidenciado nas nossas vidas, como fora na vida dos hebreus. Eles foram libertos. Eles jamais poderiam imaginar que eles seriam libertos. Eles foram salvos das garras, das mãos de Faraó. Eles foram libertos de estarem subjugados àquela vidinha que eles estavam, que eles viviam, pelo poder das mãos do Eterno. Nós fomos libertos do nosso Israel. Nós fomos salvos com mão forte das garras de Satã, que ninguém lugar. Quantas pessoas, talvez que estejam aqui, que antes de conhecer Yeshua, antes de seguir o caminho de Yeshua, estavam ali preso ao seu entendimento, preso, numa coisa que não trazia nada de bom para a sua vida, para a sua família. E, no entanto, quando tiveram o crescimento e o entendimento de Yeshua nas suas vidas, foram transformados para a glória de Deus. Aleluia! Pensa, tem trazido transformação de vida. Pensa, repito, é salvação, é libertação. Segundo texto, 1 Coríntios 11, 17 a 22. Quem tem uma voz audível aí e possa abrir e ler bem alto. Vamos participar. Já estou terminando. Vamos, Hashem. Deveres que nós devemos nos preparar para a comunhão. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Me ajuda. Apesar de tudo, não vos alegreis
Não entendi. O óculos está fraco, não estou conseguindo mesmo. Quem não pode ler, por favor, mais alto? Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogie, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Amém. Quando nós estamos numa comunidade, num relacionamento, comunidade quer dizer comum, certo? Num relacionamento comum, nós devemos julgar um diferente do outro? Não. Nós somos iguais um ao outro, dentro de uma comunidade. Por isso que chamou-se comunidade. Comum. Nós somos comuns uns dos outros. Não importa se você tem um aprendizado intelectual maior do que o outro. Isso não faz diferença, não deve fazer diferença entre você e uma RI ou uma ARTI. Numa comunidade, nós temos que pensar sempre no outro, não só em você. Numa comunidade, quando nós trazemos os nossos alimentos para participar de peça ou de qualquer outra festa, aquilo que nós trouxemos é para servir a todos, é para dar para todos. Você não vai só você comer o que você fez. E é isso também que está falando sobre isso. Você tem prazer em trazer, e muitas das vezes você não chega nem a comer. Chegou a comer o doce que você fez, não? Acontece isso. Porque você não está preocupado com isso. Você está preocupado em estar em comunhão uns com os outros. Porque você é comum, ou as pessoas são comuns que nem você. Não há diferença, não deve haver diferença. Então a preocupação que temos que ter é sempre com o nosso arri, com a nossa rotina, com o nosso irmão, com a nossa irmã. A diferença de preocupação é de que nós temos que ter o mesmo pensamento, que vivemos em comunidade. E somos tratados pelo Senhor da mesma forma. E eu tenho que me preocupar com o meu irmão, com a minha irmã. Uma coisa que lá em Atos, na igreja do primeiro século, em Atos, acho que é 2:42, que fala que tudo lhes era comum, não lhes faltava nada. Não faltava nada um com o outro. Porque todos tinham o quê? Todos tinham a mesma coisa. Ninguém passava fome. Ninguém passava dificuldade, sem roupa. Todos eram tratados da mesma forma. E o Espírito de Deus pairava sobre aquela queima. Pois tudo lhes era comum. Nada faltava no meio da comunidade. E é esta restauração que o Senhor está buscando que aquele lá tenha. Restauração do Senhor, ou daquele lá do Senhor, não é para ter shopping dentro daquele lá.
não é para ter, né, lojinhas dentro daquele lar, mas é para haver amor entre os irmãos, a preocupação entre os irmãos. Não é um ponto de encontro, mas é um local onde devemos ter comunhão uns com os outros. Isso é bênção, irmão. Isso é restauração. Isso é salvação. Porque tudo é comum a nós. A palavra de Deus que restaura, que liberta, que nos dá vida, que nos dá o azimute. A Torá é o nosso azimute que nos dá o norte. Isso é bênção. Comunhão, partindo pão uns com os outros, respeitando um ao outro, querendo bem um ao outro, se preocupando um com o outro. Isso é bênção, irmãos. Pensa não é só um dia só, não. O sentimento de bênção é que nem Yom Kippur, mal comparando. Aquele dia eu vou fazer aquele jejum, eu vou pedir perdão ao irmão, à irmã, seja lá quem for, se eu tenha feito alguma coisa de errado, que tenha entristecido o seu coração. Aí acabou aquilo ali, acabou, esquece irmão, esquece irmã. Acabou. Não é esse o propósito de Hashem em Yom Kippur. Ou se não fizer isso, o nome vai ser retirado do livro da vida. Meus amados, nós não temos aprendido que a salvação é dia após dia, que nós temos que crescer na salvação. Não é salvo uma vez, salvo para sempre, não. Se eu me desviar dos caminhos do Senhor, eu vou ser salvo. Isso é um tremendo engodo, para não dizer mentira. Não existe isso. O irmão se batizou, ficou, depois saiu, aí morreu. Não, ele está salvo, ele foi batizado. Quem disse isso para você? Será que ele permaneceu na comunhão? Claro que não, porque se ele tivesse permanecido, ele estaria junto, ele estaria no meio, ele estaria preocupado uns com os outros, ele estaria nessa comunhão, nesse amor. Isso é bênção. Isso é bênção. Marcos, é você mesmo. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, leia bem alto. Levante e leia bem alto, por favor. 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Vocês entenderam? Eu faço uma vez, irmão, para ficar bem na memória, na nossa memória. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém. Quem entendeu, irmãos, essa palavra do Senhor? A cada dia eu tenho que procurar melhorar a minha relação com Deus. Quando eu procuro melhorar a minha relação com Deus, o que acontece na minha relação com o meu irmão? Vai melhorar também. Agora, se eu estou não com uma relação muito bem com Deus, eu vou estar com meu irmão? Fala a verdade. De maneira nenhuma. Eu só estou bem com meu amado se eu estiver bem com meu Deus. Hashem nos chama a atenção a mantermos esse relacionamento. Tem muita gente que tem um relacionamento com Deus só no dia de culto, só na rodar, só no serviço. Eu não conheço essas pessoas.
Elas podem até vir ou ir em qualquer que ir lá. Mas se ela ou ele não tiver um compromisso verdadeiro com Hashem, porque ele fala, eu só tenho compromisso com aquele ou aquela que tem compromisso comigo. E não é só no dia de adorar, não, de serviço, não, no dia de culto, não. É diuturnamente. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua, seja na topada. A pastora caiu essa semana, né? Lá caiu essa semana. Deu uma queda na topada. Puxa vida. Às vezes, alguns de nós dão uma topada e ela caiu feia. Caiu feia. Já fala logo uma palavra não bonita, né? Vem na posição da boca. Mas graças a Deus, quem tem esse relacionamento diuturno com o Pai, caiu, já vai dizendo glória a Deus. Não fala palavrão, não fala maldição, mas sabe que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Hashem. Tudo que nos acontece, porque é Hashem que cuida de mim, que cuida de você, que cuida de nós. Pensa, Páscoa é comunhão com o Pai e entre os irmãos. Comunhão é estarmos juntos, é estarmos felizes de estarmos com Deus, de ter esse relacionamento com Deus e de ter um relacionamento com os afins e arriotes, os nossos irmãos e irmãs. É nós estarmos preocupados e pedindo a Deus, intercedendo a Deus pelo irmão, pela irmã. Estarmos nos nossos pensamentos não só com os nossos problemas, mas com os problemas dos irmãos. Se pudermos ajudar de uma forma, vamos ajudar. Deus é conosco, irmãos. Ele quer que nós estejamos preocupados nesse relacionamento, vivendo esse relacionamento diuturnamente, todos os dias. Não é só um dia de culto. Eu tenho hábito, mas o senhor é grosso? Não. Isso é uma coisa que deve ser comum. Está sempre ligando, irmão, irmã, como é que você está? Está tudo bem? Chegaram bem em casa? Né, irmão? Chegaram bem, tranquilo. Porque tem irmãos aí que passam por uma vida dolorosa para chegar em casa, né? Aí, graças a Deus, chega, graças a Deus. É uma preocupação que tem que ser constante e de todos, uns com os outros. Porque isto é paz. Isto é comunhão. Isso demonstra que fomos libertos. Isso demonstra que cremos no mesmo Deus. Que esse sentimento nunca saia da gente, irmãos. Que Deus esteja sempre nos abençoando e que nós estejamos prontos para receber e fazer aquilo que Ele queira nas nossas vidas. Porque assim seremos bem-aventurados. Só é bem-aventurado aqueles que fazem a vontade do Pai. Só é bem-aventurado os que fazem a vontade do Pai. Que façamos a vontade do Pai, segundo o seu beneplácito. Que façamos a vontade do Eterno, seguindo este caminho. Não um caminho de religiosidade, eu quero bater nessa tecla, mas um caminho de ungidos, que somos no Senhor. Porque Yeshua, Ele nos deu essa importância de sermos ungidos através do seu sangue.
de sermos separados através do seu sangue. Crendo nele como nosso Mashiach e crendo no único Deus, no Adonai Ra, crendo no nosso Pai Celestial. Yimarei que Adonai Bispereva Yavi Adonai Pavelecha Vimoveka Isa Adonai Pavelecha Viyaselecha Que o Senhor te abençoe de guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Beshem Yeshua HaMashiach, Adonai Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shabbat Shalom e o adiantado Shabbat. Levita no outro. Até a próxima.